Aqui de novo. Dessa vez vamos começar a fazer, pessoal, uma série de vídeos sobre trechos da Bíblia. Trechos, gente, em que muita gente tem como uma verdade, quando na verdade está escrito outra coisa, tá bom? Então a gente vai começar aqui. Eu tô aqui com a Bíblia Sagrada J. Ferreira de Almeida. Ela é revista e corrigida, né? Então, são várias versões, gente, que existe da Bíblia J. Ferreira de Almeida. E existe outras Bíblias, para vocês também que não sabem. Existe a Topos, existe a Bíblia de Israel, existe a Vulgata e existe a Bíblia da Etiópia. Cada uma delas tem trechos que diferem uma das outras. Então, gente, é um caminho longo, é um caminho que a gente precisa estar centrado nas coisas de Deus para a gente abrir a nossa mente, né? O título do canal é esse, Abra Sua Mente. Então os vídeos é apenas para que você abra sua mente, para que você saia da onde você está, né? No sentido literal, e comece a ter outras visões, tá bom? Então a gente vai ler aqui o velho Malaquias 3:10, que a maioria dos pastores dizem que é dinheiro, né, que você tem que levar lá 10% do seu salário, né? E quando na verdade na Bíblia não fala nada de dinheiro, se refere a gafanhotos. Pragas de gafanhotos se refere a plantio, que na época em Israel todo mundo vivia de plantações, né? Então o devorador, depois você pode aí pesquisar, né? Hoje a gente tem diversas canais como é que fala? Que você pode acessar e você pode descobrir que não é o que dizem. Então eu vou ler aqui só o Malaquias 3:10 e 11, tá bom? Para você se situar, e depois você pode procurar por você mesmo, você lê dentro da sua própria Bíblia, e depois você pode procurar no Google, no YouTube, e tem diversas outras explicações. Pessoal, o intuito é apenas para que você não fique focado num trecho só, né? Como é pregado nas igrejas. Por exemplo, é pregado lá Malaquias 3:10 e pronto. E diz que você tem que levar o seu dinheiro para a igreja, quando na verdade não é. Tá certo? Então vamos lá. Malaquias, para vocês que não sabem, ele é o último livro do Novo Testamento. Aí depois passa para o Velho, tá bom? Malaquias são 4 livros. E nós vamos aqui ler Malaquias 3:10, tá certo? Então vamos lá. Focando aqui, Malaquias 3:10, tá aqui, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então aqui você já imagina o seguinte: casa do tesouro, né? Se você for perguntar para o pastor, ele vai dizer: não, a casa do tesouro é aqui na igreja. Na verdade, o trecho não fala isso. O trecho fala da casa do tesouro, que era localizada em Israel, que seria um galpão para guardar, né, tudo que se plantava. Para quê? Para alimentar os órfãos e as viúvas, que na época, gente, existia. Vocês sabem que na época de Jesus, na época de Jerusalém antiga, existia muita guerra. Então quem ia nas frentes de batalha sempre eram os homens. O exército era formado por homens. E as mulheres ficavam em casa tomando conta de seus filhos. Então quando seu marido morria na guerra, ela precisava de um auxílio. E quem que dava esse auxílio? Era justamente esses que plantavam. Então era separado, foram separados as 10 tribos. Cada uma, depois você pode procurar, cada uma tinha a sua função. E uma dessas tribos, a função era de guardar esses alimentos para depois entregar e alimentar as viúvas e as crianças que ficavam órfãos, tá certo? E uma outra tribo era separada justamente para isso, só para plantar, tá certo? Então por isso que está aqui, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, tá vendo? Na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos,
Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Né? Então aqui não está falando de coisa espiritual, tá falando de coisa física, né? E vamos só ler aqui o 11 só para complementar. E por causa de vós repreenderei o devorador, que o pastor fala que é um demônio, né? Se você não levar o seu dízimo, o demônio vai entrar na sua casa e vai acabar com tudo. Não é nada disso que diz aqui, ó. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Você está vendo aí, ó? O que está se referindo? Fruto da terra é o que você planta na terra, né? Não tem nada de demônio. E a vossa vida, vide, está falando vide, mas é vida no campo, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Né? E aí você vai continuando e você vai ver. Agora, gente, eu vou pegar aqui o que o Google explica sobre devorador, tá certo? Para vocês entenderem melhor. Então vamos lá, puxei aqui no Google e no Google está dizendo o seguinte, olha lá. Na Bíblia, o devorador mencionado em Malaquias 3,11 espera um minutinho, gente, que apagou aqui. Ó, vamos lá. Malaquias 3,11 refere-se literalmente a praga agrícolas. Tá vendo aí? Como gafanhotos e lagartos que destruíram as plantações em Israel. Representando a perda de prosperidade. No contexto do Antigo Testamento, repreender o devorador significa proteger a colheita, garantindo a provisão física, fruto da obediência e da aliança com Deus. Tá vendo aí, gente? Então tem vários significados. Esse é um deles. Aí continuando aqui, significado e contexto bíblico. O que é o termo hebraico ouei? Eu acho que a pronúncia certa é essa. Ouei ou rei, não sei. Se alguém se habilitar aí, fica à vontade. Significa comedor, referindo-se a gafanhotos e lagartos ou pragas que consumiam o fruto da terra e a vida no campo. Tá vendo, gente? Então, continuando aqui. Calma aí, gente. Desculpa que o celular fica apagando. Então, tem toda hora que aparecer meu dedão aí, tá certo? Então, continuando aqui, ó. Contexto de Malaquias 3,11. Deus promete repreender o devorador, a praga, para proteger as colheitas daqueles que eram obedientes, não como referência a um demônio financeiro. Tá certo? Continuando aqui, ó. Conexão com Deuteronômio. A maldição do devorador é explicada em Deuteronômio 28:38, onde gafanhotos comeriam a colheita, como consequência da desobediência aos mandamentos. Tá vendo, gente? Mais uma explicação aqui, ó. Interpretação moderna. Embora alguns, deixa eu ver, gente, só um minutinho. Vamos lá. Embora alguns correntes teológicos interpretam o devorador como um espírito, a maioria das análises bíblicas aponta que o foco é proteção de recursos materiais, a fidelidade prática, não a batalha espiritual contra um demônio com esse nome, tá certo? Mais uma explicação aí, vamos aqui. Sinônimos e imagens do devorador na Bíblia. Gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor, descritos no livro de Joel, representando diferentes estágios de destruição de praga, tá certo? Vamos lá, mais um. Pragas lagartas, usados no contexto de pragas agrícolas em Joel e Malaquias. Saco furado, tá vendo aqui outra expressão.
expressão usada em Ageu 1:6 para ilustrar o ganho que se perde, que desaparece, similar à ação devorador, similar à ação do devorador, tá certo? Vamos aqui finalizar o texto, ó. Olha lá. O devorador é, portanto, uma metáfora para a destruição de recursos físicos ou financeiros, decorrente da falta de aliança com Deus e a ação das pragas naturais. Tá aí, gente. Não tem explicação melhor do que essa, tá bom? Vocês mesmos podem procurar aí e vocês vão ver, tá bom? Então, nesse último trecho aí que diz aqui, ó. O devorador é, portanto, uma metáfora para a destruição de recursos físicos ou financeiros, decorrente da falta da aliança com Deus ou da ação de pragas naturais. Então, esse trecho aqui tá bem claro, né, gente? Tá dizendo que é uma metáfora, uma parábola, né? Quando você quer explicar uma coisa, mas usando metáfora, usando coisas, contos, né? Então, não se refere a demônio, não tem nenhum demônio que vai entrar na sua vida, que vai acabar com a sua parte financeira. Não tem nada disso. Tá certo, gente? É você ler, abra sua mente, tá bom? Fica em paz. A ideia do vídeo não é te afastar dos caminhos de Deus, não. É para que você simplesmente comece a ter uma outra visão, tá bom? A visão de que é o que está escrito, o que realmente significa, tá bom? O vídeo ficou muito longo, peço desculpa. À medida que a gente for fazendo os vídeos aí, a gente vai esclarecendo outras coisas, tá certo? Deixe seu comentário, deixe seu like. Mas, gente, o vídeo não é pra gente entrar em debate, pra gente dizer que eu tô errado, que eu tô certo, que eu sou não sei o que, tá bom? Não é nada disso. É apenas lendo o trecho da Bíblia de uma maneira que talvez você nunca tinha visto, tá certo? Até o próximo vídeo e um abraço.